This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic Align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever. Summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No-Line Pant in select stores and at Lululemon.com. Começa agora... Clube do Erro! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. E aí, como estamos? Vou ler um meme que eu achei muito bom, que era de uma discussão que a gente já fez aqui, mas que eu achei maravilhoso. Descobri que eu tô no meio de um corte de funcionários que vão anunciar amanhã. A empresa não sabe que eu sei. Como eu posso deixar essa situação o mais desconfortável possível pra eles? Aí responderam assim: leva um bolo, pois você tá celebrando a aprovação do financiamento do seu apartamento. Aí outra pessoa respondeu: apartamento que você teve que comprar, pois agora está esperando gêmeos. Meu Deus. Caralho, isso ia ser muito foda. Essa história é muito boa, não é? Sim. Ela podia também fazer, tipo, uma festa de agradecimento à empresa. Tipo, uma grande faixa falando obrigada por ser uma empresa tão incrível pra gente. Muita gratidão e tal. E aí eles iam ter que estragar tudo. Pode fazer uma coisa nominal também. Tipo, se você sabe quem é que tá te demitindo, seu chefe direto ou o chefe do seu chefe, tipo, faz uma coisa nominal também, é bem legal. A galera do caos aqui no Clube do Erro. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada em agir como bastião da verdade? Bastião. Oi, clube! Oi. Sou M, 23 anos, mulher. E durante a graduação, formei um grupo de amigos que, como eu, têm interesse em seguir na vida acadêmica. Entre eles está o H, 26 anos, homem. No ano passado, participei do processo seletivo para o mestrado em uma instituição pública bastante prestigiada e, infelizmente, não passei. Sabia que outros conhecidos, incluindo o H, também estavam prestando. Na época em que saíram os resultados, por curiosidade, pesquisei os nomes de algumas pessoas. Vi que o H também não tinha sido aprovado. Já esse ano, a gente participou de um processo seletivo menor, para ser aluno especial, que dá o direito de cursar uma disciplina específica como ouvinte. Nesse processo, ele foi aprovado. E eu também vi o nome dele na lista. Mas ser aluno especial não tem absolutamente nada a ver com ser mestrando. A pessoa não tem orientador, não escreve dissertação, não acumula créditos e não recebe o título de mestre ao fim. O problema é que H começou a falar nas redes sociais e em grupos de WhatsApp que ele está no mestrado. Isso me incomodou, porque não é verdade. Não. Essa história é maravilhosa. E aí, algumas semanas atrás, estávamos em um bar com amigos em comum e o assunto surgiu. Todo mundo comemorando, dizendo o quanto estavam felizes por ele. Quando me perguntaram o que eu achava, acabei dizendo que, até onde eu sabia, ele não tinha passado no processo seletivo do mestrado e que estava apenas como aluno especial. O clima mudou. As pessoas ficaram bem decepcionadas ao descobrir que ele estava mentindo. E claro, a história chegou até ele. H ficou chateado comigo, me chamou de bastião da verdade e disse que só está se antecipando, já que vai fazer seleção de novo esse ano e com certeza vai ser aprovado, porque agora tem proximidade com um possível orientador. Ai, ele não entende de seleção de mestrado, né? Eu pedi desculpas. Disse que minha intenção não era magoar, nem causar constrangimento, mas que não conseguia fingir que estava tudo certo com uma mentira dessas. Nossos amigos acabaram ficando do meu lado, mesmo que ninguém tenha cortado relações com ele. Mas agora eu fico me perguntando, tô errada de ter contado a verdade mesmo sendo algo que não me afeta diretamente? Ai, amiga! Galera acadêmica que
pra xingar, o outro chama de bastião da verdade. Gente, eu achei tão amei. acadêmico. O que é bastião da verdade? É o guardador. bastião O que é da basti- verdade. Mas Aquele bastião não é guardador tipo de Sebastião? Não é de bastão? de Sebastião. Nada do Coringa lá atrás, ó. Sebastião é o aquele Joaquim que se Phoenix guarda. no estúdio. Ô, Vitor, pesquisa aí bastião pra ter certeza que é guardar. Eu acho que é isso. É Bastião. isso. O guardador, o portador. É, exato. O Agora, Bastião. Sebastião agora pra mim é aquele que se Se- porta. Sebastião. Bastião. Será que o nome Sebastião vem de Bastião? Talvez. Vou procurar É, o Sebastião, então. Bastião é uma pessoa, assim, no sentido original, militar, ele é o baluarte. Ou seja, ele serve como ponto de apoio ou defesa. Mas figurativamente ele pode ser alguém que defende uma causa, um princípio ou uma ideia. Ah, maravilhoso, então. Porque É. a pessoa defende a verdade. Nossa, E que Sebastião- crime hediondo. Mas, E Sebastião significa venerável ou reverenciado. ok. Talvez seja um tem a ver- sufixo comum no latim, sei lá. De personalidade. Mas Entendi. é muito bom que seja esse o termo usado pra brigar, né? No meio da briga. Gente, Você que é um briga bastião da verdade. E o outro, que hediondo é o crime de guardar... Pô, graças Gente, a Deus ele é maravilhoso. bastião da verdade. As pessoas deviam Ela ser é mais, né? Bastiões bom. da verdade. Não, bom. as pessoas não deviam ser mais. Gente, que história é Cê- essa? As pessoas Você deviam vai ser... discordar dela? Eu vou! Eu concordo plenamente. Ai, Gente, meu mas o que Deus. tem a ver? A inveja é uma coisa, né? Chamou de Ele invejosa. não está no mestrado. E daí o problema é dele, gente. Gente, que ele não você vai pode sair... ficar... Não. Ele não pode? É Não. crime? Não, é crime. Gente, literalmente. você tem Menina, a ver com bastião da isso? verdade. Você se enfiou numa história que tem a ver com você. Você não passou, fica na tua. Não, mas Por eu que sei que a tem que verdade. ficar- Aí eu vou deixar E todo aí? mundo ser enganado? Minha gente, mas deixa o cara inventar a mentira que ele quiser. Tipo, Não, deixa. Gente, Fake que it until you que make tem it ou a não? ver? Não, fake it until you make it não tem nada a ver. Ainda mais o argumento tudo que a ele ver. botou. Tem tudo a ver. É esse Não. o Tem tudo a argumento. ver. Gente, Tem uma ele parada botou tão o rede argumento. social nessa conversa. Ele botou o argumento, tipo, com certeza será aprovado, porque agora tem proximidade com um possível orientador. Gente, ele não entendeu nada, porque nas provas de mestrado você nem bota o teu nome. O orientador não escolhe exatamente pelo nome a prova, avaliar pela prova. Depois, tem uma parte que sim, tem uma parte que não. Mas não é porque ele conhece o orientador que agora ele vai entrar. Ou seja, fake it Não, till you make it. certeza. Ele tá tipo É. assim, vou fingir que eu sou do mestrado até eu entrar no mestrado. E aí ele Gente. fala pra todo mundo. Aí todo mundo tá felizinho aplaudindo o cara. O bofe que não passou no mestrado tá mentindo pra todo mundo. E eu vou ficar no meu canto. Eu vou ficar assim, batendo palma. Não vou. Eu vou ser a primeira a falar assim, gente, é mentira. É mentira, ele não tá no mestrado. Não é verdade isso. Mano, não dá pra falar. Não tem opção falar com ele também. Falar, mano, qual foi? Tu não tá no mestrado. falar com ele. Vou falar com ele também. Eu acho quê? melhor do que ser Mas primeiro ele pro tava, povo. ele tava. É que- ele Não, não tava no grupo. não. Ele não tava esse dia. Eu faria a Eu ia mesma falar, coisa. não Mas sei é porque, não, gente, não tô gente- sabendo nada não. E Não. aí depois Ih, eu virar você pra fala ele. de comprar essa sonsa? briga. Ia Não. pra adiar conversar com todo mundo. Porque senão Você tá preservando a imagenzinha dele, sendo que ele que tá mentindo pra todo mundo? Agora, acho de boa. essa é a minha questão. Pronto, essa é a minha questão. Por que que ela escolhe fazer isso, entendeu? De graça. Eu, Porque perguntam. então, mas, Eles perguntam, e aí, como é que você tá se sentindo? É. então, mas quem é Eu essa falaria pessoa? sem nem perguntar. É, eu tô vendo que você ia levantar a mão e falar, não é exatamente isso Eu sou que justiceira. Com consta. licença. Gente, mas pra quê? Eu achei por inveja. Pra quê? tipo, Você, é por porque inveja. aí você tá defendendo um negócio que é tipo assim: vivam na ilusão, foda-se. Ah, tudo bem, foda-se. Que tem? Mas por que que eu tenho que ir lá contar a verdade Porque pra é essas mentira. pessoas? Gente, Por quê? Mas tudo que é se eu mentira sei- você vai lá rebater? Tipo, a história não tem Se nada eu a ver. sei a Ela verdade? se implicou nessa história. Pra Não. que que ela se colocou Peraí. nessa história? Debate maravilhoso. Como... Então... Se eu sei a verdade e tem uma sociedade ali, uma população pequena, vivendo uma mentira, eu não tenho o dever de contar essa verdade? Depende Depende do do quanto quê? afeta a sociedade, na minha Depende opinião. de qual é a verdade, Por quê? depende de qual é a ilusão que essas pessoas estão vivendo, depende se tá magoando alguém, depende se tá magoando você. Se isso tá te incomodando muito, e aí esse é o meu ponto. Eu acho que realmente essa era uma mentira que tava incomodando ela, porque ela não passou no mestrado nem ele. Só que ela não passou nem pra aluno especial, e ele sim. Isso
isso tava incomodando ela. E é por isso que ela se implicou e foi lá e contou a verdade. E o nome disso, amor, me perdoa, mas isso é inveja. Você só se implicou nessa história porque você ficou com uma pontinha de inveja. E tá tudo bem, é um sentimento humano. Eu acho um grande convite ao Clube do Erro. Você tá muito bem-vinda. Agora, pra quê, gente? Ai, eu fico assim... Pra quê? Você vai ficar alimentando a inveja? Desculpa. Eu não acho que é necessariamente inveja. Eu acho que pode existir a inveja. Só que eu acho que ela conta essa coisa toda que ele é aluno especial pra dizer o porquê dela ter descoberto que ele não estava no mestrado. Entendeu? Eu não acho que ela tá contando pra gente, tipo assim... Eu não passei, ele passou e por isso eu me vinguei dele. Não, ela fala, eu descobri que ele não passou e eu tenho essa informação, eu não inventei do meu cu, não é uma coisa que eu desconfiei. Sim, e daí, o que isso muda no que eu... Não, eu acho que muda reflexão. porque eu não vi como uma vingança dela, entendeu? Eu vi como cara, Não, eu ela vi tinha a essa planilha, informação, gente, ele sim. não tem. Ela tinha essa informação. Mas aí ela tá diante de um monte de pessoas falando, ele passou, eu tenho a informação de que ele não passou porque eu vi a planilha. Não é tipo, ele não passou, gente. Gente, desculpa, é porque meio que eu vi a planilha, porque eu também tava aplicando e ele não tá na planilha, ele não passou. Não necessariamente é inveja, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir realmente rastrear qual que é o sentimento que ela tem por trás. Até porque corrobora com a ideia da inveja, por exemplo. Dá pra escolher... Gente, dá pra avaliar de dois jeitos. Porque dá pra corroborar a ideia da inveja, a coisa de por que você não passa e você vai pesquisar o nome da outra pessoa? Por que você tá pesquisando o nome das outras pessoas? Você tá se comparando, de certa forma. Tem uma comparação. Então, obviamente. isso corrobora. Mas, por outro lado, eu também, a princípio, não li, pensei, inveja. Eu pensei, alguém perguntou, e aí, o que você achou? E ela fez, bom, agora ou me faz de sonsa, que seria a minha opção. Eu me faria de sonsa na frente de todo mundo e ia conversar com ele. Por quê? Porque eu acho que não é um caso de mentira que afeta essa população, essa sociedade que é o grupo. Eu não entendo como que isso afeta esse grupo. Exato. Não incomoda você que as pessoas vivam uma mentira? Isso não incomoda o suficiente? Mas depende isso não de é que grave mentira, o suficiente? Isso me incomoda. A gente na vive questão... mentiras todos os dias. Isso me incomoda ele. Eu me incomodo que ele esteja vivendo uma mentira. Eu viraria pra eles assim, o que acontece? Tipo, você não passou. E que ele eu ia falar com vendeu ele, uma mentira entendeu? também. Se as pessoas compraram ou não, eu acho que isso, tipo assim, vai ficar claro em algum momento que ele não passou do mestrado. Isso vai ficar claro em algum momento. Eu não preciso ser a pessoa que faz isso. Mas eu acho que eu ia conversar com ele. Eu me vejo mais conversando com ele do que falando pro grupo inteiro sem ele presente. Exato. Ainda mais que ela coloca logo no início da história que eles, durante a graduação, formei um grupo de amigos. Amigos. Vou parar por aí. Se fosse a gente tá vivendo essa mentira. A Agnes tá vivendo uma mentira aqui. Eu falaria. Expor a Agnes na frente de todo mundo se tivesse antes nós de trocar três, Você ideia. ia falar pra Ana amiga. e não... Tá uma tivesse galera mentindo. comemorando uma vitória da Agnes. Tu ia expor ela antes de trocar uma ideia com ela? Entendeu? Não, acho que não. Porra! Se eles forem realmente... pra que se eles que forem você vai- amigos, melhores Mano, amigos, um tudo amigo bem. da graduação, não é melhores amigos, mas amigos da graduação. É os que eu acho amigos da diferente. graduação. Se fosse um grupo... É isso. Se fosse um grupo de pessoas que eu não sou tão... Mas É ela isso, tipo, fala, eu me formei um importo- grupo de amigos. Eu sei, mas é isso. Depende do amigo. Depende do amigo. Então. Se fossem amigos mais distantes, eu falaria. Se fossem meus amigos da graduação, pensando na minha Imagina o relação seu grupo com de meus amigos. Pronto. Hã? Imagina o seu grupo de amigos Eu da falaria. graduação. Eu falaria, porque eles não são meus melhores amigos a ponto de eu sentar com a Agnes e falar, amiga, o que houve? Nananana. Não, eu acho que é de graça, porque até se eles forem melhores amigos, eles não precisariam estar mentindo um pro outro, entendeu? Tá mentindo. Nós três não faríamos isso, porque nós três somos melhores amigas. Se a Agnes não passou o mestrado, ela não ia mentir. Cara, Eu mas queria se avisar acontece você- alguma coisa sobre Queria a contar pra Agnes? vocês que eu vou ser vilã da próxima novela das 8. Muito legal. É sobre emanar. Eu acredito na mesma coisa que o H. A gente Pois emana é, até Vai chegar falando lá. até chegar lá. Show. Pois é. Porra! A pessoa tá num sofrimento muito grande, tá? Quando ela inventa uma parada dessa. Eu juro pra vocês. Eu acredito muito nisso. Então, tipo assim, mas a é pessoa isso. que tá tão desgostosa com a própria realidade, que ao invés de lidar com ela, precisa inventar uma outra e ficar torcendo pra tá lá, a pessoa, quando não chega lá, ela cai de uma maneira. Ela precisa lidar com Então. duas realidades. Porra, sinceramente, não vale a pena. Gente, é isso. Eu achei ótima essa analogia que a Agnes fez. Imagina, nós três fizemos o teste pra próxima vilã da novela das 9. Uhum. Eu não passei, você não passou e a Agnes tá falando por aí que ela passou. Algo grave tá acontecendo. Tu vai Agnes. chegar pra uma galera e expor ela. Olha Tá só. ligado? A galera tá entendo. vivendo essa mentira, comemorando. Aí tu vai chegar e vai falar: gente, parou com essa palhaçada aqui. Vocês estão Cara, comemorando. É mentira, viu? eu Ela se- tá mentindo. Porra, que Eu falaria- exposição. Pra Eu quê? falaria primeiro, a Uhum. Agnes não seria
tão minha amiga se ela fosse esse traço de personalidade dela, né? Tá? Então, tá partindo do princípio errada que ela pela não escolha do seria- amigo. Se ela não fosse a minha amiga e eu soubesse que é... Gente, eu não sei vocês, mas eu estou trabalhando na terapia pra ficar o mais confortável com a verdade possível. Essa é a minha filosofia de vida, juro. Eu penso muito nisso. O que eu prego é falemos a verdade, sempre. Vamos ficar confortáveis com falar a verdade, vamos ficar confortáveis com receber a verdade, vamos trabalhar com a verdade sempre. Não sou a favor de se fazer de sonsa, não sou a favor de, ficar escondendo as paradas pras pessoas. Eu acho que a verdade é dura e ela tem que ser lidada. Então, tudo na minha vida vai ser no propósito do bastião da verdade. É vamos falar a verdade. Mas Tem que falar a verdade. Você pode obrigar as pessoas a falarem a verdade? Você acha Não, isso bom? eu vou falar a verdade. Sempre. Eu não sou a favor de ver pessoas vivendo uma mentira e aplaudir. Tá. Não vou fazer isso. Embora seja duro, embora seja cruel, às vezes as Você pessoas vai não comprar querem uma ouvir. briga. Você vai comprar uma briga com H. Isso é um fato. Quando a Amy fala, ela sabe que vai dar uma briga com H. Vai dar briga. E eu vou falar, você tá falando uma mentira, por quê? Você tá errado. Eu ia Mas fazer aí isso antes. você vai ficar entrando em qualquer briga só pela verdade, é isso? Cara, então eu é acho isso. você é a detentora prezo da pela verdade? Eu prezo pela verdade acima das coisas. Gente, mas Mas que a é isso. verdade existe? Boa Então, pergunta. eu acho essas duas boas questões. A verdade existe. E 2, você vai entrar em qualquer discussão e estresse pela verdade? Porque a verdade, como você mesma falou, a verdade muitas vezes é dura, vai trazer umas questões. Existe em algum momento uma parte da tua vida em que você olha e fala, eu vou me poupar disso. Claro que sim. Claro. Pois Senão é. é muito cansativo. Sim, Se não é muito é cansativo, o famoso escolha as suas batalhas. Exato. Sim, só que... Essa é a minha questão sobre as histórias. A pra Ana não você acha não que é é uma uma batalha batalha. que Eu vale não a pena. acho que essa batalha aí do mestrado é uma batalha que é necessária. Eu acho que eu entendi a motivação dela. Pra mim, a motivação dela foi um sentimento honesto e humano e de clube do erro, de inveja. Existe, gente, a gente sente. O tempo inteiro a gente sente. Só que você escolhe agir sobre essa inveja ou não. Ela escolheu. Pra mim, a Entendeu? motivação dela, que seria a minha, tô me projetando nela, seria proteger o grupo de amigos. Aham. Que meus amigos estão sendo enganados por uma pessoa. Eu não quero que meus amigos sejam enganados. Eu sei a verdade, eu vou falar a verdade pros meus amigos. Então é meio que defender os amigos um pouco dessa pessoa. E se ele ficasse puto, eu ia falar, querido, o que você tá falando de mim? Você literalmente tá mentindo pras pessoas. Você é louco? Eu acho que você tá errada no seu movimento. Tô errada em agir como bastião da verdade. Apenas porque você opta primeiro por contar a todos antes de falar com ele. E eu acho que é por isso que tem a palavra bastião, né? Tipo assim, eu trouxe a verdade para o povo. E eu sou meio contra isso. A não ser que ele resistisse em falar a verdade. Mas primeiro eu ia tentar com a pessoa que detém a informação e detém a verdade. Depois eu ia contar. Depois. Maravilhoso. Mas é que eu ia fazer o movimento contrário. Porque aí você tá pra comprando mim, briga. Depende da proximidade do amigo. Tá. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. É isso, pessoal. Clube fechado pelo fim de semana, mas a gente se vê de novo na segunda, na mesma hora, no mesmo lugar. Tenta não errar muito nesse fim de semana, mas se errar, manda sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.